Fala, turma! Turbulência bombando aí? Ó, então vamos falar de um assunto relacionado com a nossa turbulência do dia a dia, de bomba e tal, que nós estamos falando, fluxo, não sei o que. Mas também a gente precisa estudar e entender como é que funciona esse processo e organizar as ideias de uma forma que a gente consiga pensar. Porque você, no meio de uma fábrica cheia de tubo para tudo quanto é lado, não é impossível pensar não, mas é mais fácil você pegar um papel organizado para você conseguir montar as suas ideias. Então, em função de você se organizar e montar as ideias de coisas tão complexas como engenharia, que tem 1 milhão de coisas se interrelacionando, nós temos aqui, claro, os fluxogramas, que tem uma lógica já assim mundialmente conhecida, tá? E aqui eu vou falar agora de instrumentos, especificamente de instrumentos, que é uma coisa muito importante, porque tem fluxograma, eu vou te falar, viu? Se tem uma coisa que aparece em fluxograma, é instrumentação, automação e controle. Não, mas é a maior poluição do fluxograma é desses caras, né? Você fala assim, não, mas fluxograma é processo, vai ver, você vai ver. Eu vou fazer uma aulinha, daqui a pouquinho vocês vão, na próxima aí, vocês vão ver uma aulinha, como é que a coisa fica poluída, vocês vão ver. Então precisa tentar entender, você precisa conseguir entender essa poluição para ela virar informação, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou tentar indicar para vocês como é que funcionam os instrumentos, nomenclatura, como é que são os desenhos e tal, para vocês entenderem como é que ele funciona. Eu já fiz alguns exemplos, então vocês vão conseguir pegar. Primeira coisa que do instrumento que tem, claro que tem aquela norma que eu falei, a norma ISA, ela modifica, mas assim, muita gente usa a ISA, mas muita gente não usa. Então eu vou colocar aqui o que eu vejo na prática, tá? Tem gente que não obedece ela e faz a da cabeça dele lá, eles usam meio, tipo um meio termo. Então eu vou colocar o que normalmente o pessoal usa, e na ISA vocês podem dar uma olhada lá na ISA, que ela explica bonitinho, direitinho, facinho, é só seguir lá, tá? Então, a primeira nomenclatura que eu quero falar para vocês é a de nome. Vou colocar os principais, tá? Como assim nome? Porque é o seguinte, um instrumento ele pode ser um termômetro, pode ser um manômetro, pode ser um som de coisa, né? Pode ser um indicador de vazão, enfim, tem uma infinidade inacreditável de possíveis instrumentos. Mas eu não vou colocar um desenhozinho para cada tipo de instrumento, senão eu vou ficar louco. Então eles fizeram uma nomenclatura, códigos, para você saber o que é o que, tá? Então, por exemplo, quando você vê num instrumento P, nele, a primeira letra dele for P, porque a primeira letra que eu estou falando, P é pressão, ou seja, é um manômetro, ele está medindo pressão. Então isso é P de pressão mesmo. Ok? Então quando você vê um instrumento, então eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Um instrumento aqui, ó, uma bolinha, eu vou explicar o que é essa bolinha daqui a pouco, aí você viu um PI, por exemplo. Eu vou explicar o que é o I daqui a pouco. Se você viu P na bolinha, significa que isso é um manômetro, ou alguma coisa que mede pressão. Ok? Aí você coloca um F. F não é... A gente tá falando em inglês, né, gente? Então F é de vazão, né? De flow, né? Ou seja, se você vê um instrumento em vez do P, o F, isso é um medidor de vazão. Pode ser de líquido, pode ser de gás, pode ser... Enfim, vazão. Tá? Agora, vamos supor que você acha um outro que é L. L é level. Se você for jogador de videogame, não é jogador... que perda horrível. Não, level é nível, né? Nível. Também, né? Em português também vale. Nível mesmo, o nível do tanque, né? Ou seja, nível. L, nível. Se você vê LI, eu vou falar o que é o I daqui a pouco, é um medidor de nível, tá? Outro, T. T coincide com português, temperatura. Tá bom? Temperatura, ou seja, se tem um T aqui, significa que ele é um termômetro. Aí pode ser qualquer... Gente, isso aqui, o indicativo disso fala que ele mede pressão, mede vazão, mede nível, mede temperatura, mas não fala qual instrumento que é, não fala que tipo de instrumento que é. Aí você, pra você ver qual tipo de instrumento, aí você tem que entrar em mais documentos para você analisar. Mas ele fala, ó, tá medindo pressão aqui, sei lá o que é que tá medindo, mas tá medindo. Ok? Então isso é para a primeira letra, tá bom? Agora tem a segunda e a terceira letra do instrumento, que são importantes, tá? Então, tem uma lista enorme, tá, gente? Eu vou colocar só as mais comuns, tá? Tem também, por exemplo, o I, que eu falei pra você. O I é de indicador.
Ou seja, se eu coloco, por exemplo, um PI no instrumento, significa que isso é um indicador de pressão. Tá vendo que é lógico? Legal demais isso, não é? Um indicador de pressão. Aí, então se eu colocar um LI, significa que é um indicador de nível. Ele indica o nível, ou seja, pra você ter uma ideia, o tanto que isso pode ser simples, você coloca um tanque lá, um LI, é igual aqueles tubinhos que você coloca, que você fica vendo o nível. Você já viu aquele tubinho que fica transparente, aí você vê o nível do tanque? Aquilo é um LI, é um indicador de nível, um nível tosco e super básico. Mas é, entendeu? Mas ele pode ser também um super complexo, pode ser também um super complexo, que é por eco e não sei o que. Mas é um indicador de nível. Aqui, temperatura, TI, um termômetro, indicador de temperatura, né? Ok. Tem também, pode ter uma terceira letra também, né? Eu vou colocar aqui a terceira letra, por exemplo, um T. Aí eu vou colocar o indicador, essa segunda letra eu acho que é só essa, tem mais, mas eu não vou ficar falando muito não, isso é muita coisa, tá? Eu acho que é melhor nos exemplos para vocês entenderem. O PIT, por exemplo, o PIT, aí tem esse T que é o da terceira letra, o T de transmissor. Mas ele pode, por exemplo, também só ser PT. Ele pode ser PIT e PT. Ele pode ser tanto a segunda quanto a terceira letra. O que significa isso? No caso, ele é um transmissor e indicador de pressão. Ou seja, quando você for lá no lugar, você vai ver que tem indicado lá fisicamente alguma coisa. E ele pega essa informação que está aqui e transmite via, sei lá, rádio, fio, não sei, para algum lugar. Ou seja, ele vai sair para algum lugar. E esse aqui, ele não indica em loco, ele só manda a informação para algum lugar. É um transmissor. Então esse T, não confunda com temperatura. Quando você vê PT, não, ele mede pressão e temperatura. Não mede pressão e temperatura. São instrumentos diferentes, temperatura e pressão. Esse aqui é um transmissor de pressão. Entenderam como é que funciona a lógica? Tem 1 milhão de outras coisas. Eu não vou ficar listando 1 milhão. Eu vou colocar essas principais aqui. Por exemplo, tem V, que é de vibração. Esse é para motor, você usa vibração. Nessas daqui também tem S, que é de chave. Tem um H aqui inicial também, que é de hand, ou seja, é uma coisa manual. Ou seja, tem um monte de coisas. Eu não vou ficar listando porque é um absurdo. Eu vou colocar as principais para a gente começar. Tem muita coisa para a gente aprender. Então, basicamente, é esses aqui que a gente precisa ver agora, tá bom? Vou tirar esses daqui para não gerar muita ansiedade. E também, claro, eu quero falar aqui também do como eles são indicados. Isso aqui, por exemplo, sinal ainda não vou colocar o sinal ainda não, né? Mas eu vou usar aqui só. Aqui, por exemplo, quando é uma bolinha, você coloca lá, por exemplo, um PIT. Aí você coloca aqui, aí tem uma tubulação aqui, por exemplo. PIT, é uma bolinha. Essa bolinha significa que é um instrumento físico que está lá. É uma coisa, é um treco que está lá medindo. Ok? É um trem. É um trem, tá lá, um negócio físico, um negócio que tá lá, é um trem. Trem é bem mineiro mesmo, pra você saber que eu sou Belo Horizontino. Então, ó, PIT, que tá uma bolinha, tá lá, físico, tá bom? Aí, você vai ver também, aí você vai ver uns trequinhos assim, o trequinho já tá pegando mineirice já. Aí você vai ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Aí um PI aqui, por exemplo, um negócio mais ou menos assim. O que significa isso? Significa que ele está mandando um sinal compartilhado para algum outro lugar, isso aqui, que um cara está vendo em algum lugar, pode ser no IHM, enfim, no supervisório, enfim, qualquer coisa, ele está vendo essa informação de pressão em algum lugar. Então tem essa simbologia aqui. Isso aqui está físico lá? Não, isso aí aí já entra na lógica, já entra em outras questão de sinal e tal, que eu não vou entrar muito porque eu não sei muito disso. Mas isso não está físico. Essa bolinha está física? Bolinha é física. Essa aqui não. Isso aqui já é uma consequência da bolinha, que é o instrumento, a consequência do instrumento. As informações dele. Agora, tem um outro também, tem um outro carinha, que a turma usa normalmente assim, mas não necessariamente, tá? Essa simbologia aí, tá bom? Ela divididinha aqui, ela tem umas que são divididas, enfim, eu não vou entrar em detalhes nisso não. Aí você vai ver, por exemplo, um PC aqui.
Aí geralmente tem um código, 001. Aqui também tem um 001, tá? E aqui é o tag do cara. O tag é a identificação dele. Ou seja, esse cara daqui, ele pode ter um sinal lógico, pode ter um sinal elétrico, vou explicar isso ainda. Isso daqui é, na verdade, já é um programa, é uma informação, um processamento computacional, é o melhor jeito de falar. Isso aqui já é um processamento computacional. Esse psi que está tendo aqui é de controlador. Ou seja, é um outro cara aqui para colocar, ó, controlador. Então esse cara aqui você está mandando um sinal para ele e ele está fazendo um processamento computacional qualquer e vai controlar alguma coisa, tá? Tem esse. E também vocês vão ver um outro, aí eu já vou colocar aqui uma outra informação, que pode ser só o losângulozinho aqui, ou então pode ter um quadradinho em volta dele. Isso aqui é informação para PLC e esse izinho aqui significa intertravamento. Ou seja, ele vai mandar uma informação para cá, esse controlador vai mandar uma informação para cá, e o PLC, que é um programa, é um computador programável, como é que é o nome certinho dele? Eu vou pegar o nome certinho dele aqui, que eu sempre esqueço. Controlador, vou falar em inglês. Programmable Logic Controller, porque em português tem que trocar todos os lugares, tá? Ou seja, ele é um computador industrial que pega as informações da planta inteira, tem um tanto de algoritmo lá dentro e ele toma decisões. Então esse intertravamento são decisões que ele toma. Ele vai ligar, vai desligar, não vai deixar, etc, etc, etc. Basicamente isso. Agora o último detalhe que eu quero falar para vocês, aí são os sinais. Ou seja, nós já vimos como é que é mais ou menos as coisas da simbologia. Os sinais são, basicamente, esse daqui. Quando você vê uma coisa sendo ligada nesse aqui, eu vou fazer uma bolinha aqui e um quadradinho aqui, por exemplo, não sei, não importa, tá? Só quero mostrar para vocês. Quando você vê tracejado assim, isso é um sinal elétrico, tá? Esse geralmente é assim mesmo, tá bom? Esse aqui, ó, esses dois são os mais comuns, tá? Esse sinal elétrico e esse daqui, tá? Esse é o sinal lógico. O sinal lógico é comunicação de computadores, ou seja, field bus, acho que é field bus que chama, não tenho certeza não. Que é o quê? Sinal lógico, né? Como é que fala isso? Binário, né? Binário, informação binária, de computador, né? Então, esse usa sinal lógico, entre computador conversando com o computador, tá? Outro também que é muito comum é esse aqui, pneumático. Uma comunicação pneumática, às vezes se comunica com pressão pressão de ar. Isso era muito usado no passado, antes de ter elétrico e lógico do jeito que está hoje. Usava pneumático, né? E também tem um outro aqui também que é hidráulico. A comunicação é assim. Não sei porque é assim não, tá, gente? E também tem um outro, esse eu nunca vi na minha vida, mas vou colocar para vocês, que é sônico ou eletromagnético. Nunca vi. Mas tá aí, para vocês, caso apareça aí, tá aí para vocês verem. Tem outros aí que podem aparecer, mas esses são os principais. Tudo bem, gente? Viram a nomenclatura, viram como é que é as simbologias e viram também como é que eles se comunicam e as formas que se comunicam, a simbologia para identificar as formas que se comunicam. Com isso, eu acho que eu consigo montar um sisteminha para vocês entenderem como é que lê isso. Que é importante, vocês viram mais ou menos como é que monta, mas vocês têm que entender como é que lê. Então eu vou tentar passar para vocês. Tchau!